Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho, de forma resumida, sobre a história da matemática. E não toda a história da matemática, porque nós não temos como fazer num vídeo, numa aula aqui, tudo que já aconteceu. Mas pelo menos para nós aqui no Ocidente, um relato um pouco mais breve, pautado em algumas fontes que a gente tem, eu gostaria de falar que a matemática, ela tem muito a ver com a percepção da natureza. Então, essa questão de observar a natureza, ou então de apresentar formas geométricas e até mesmo a necessidade de contagem, de contar, é que fizeram o homem a desenvolver técnicas e ferramentas matemáticas, desde os tempos mais remotos que a gente tem. Existem relatos até de que em 10 mil anos antes de Cristo já existiam tábuas de multiplicação e também já se conheciam e identificavam-se os números primos. Como a gente pode observar, a organização e a superação das atividades nas aldeias, nas cidades e a possibilidade de ócio, inclusive, permitiu a alguns indivíduos pensarem sobre novas técnicas e novos instrumentos de trabalhar os números, trabalhar as matemáticas. Quem sabia escrever já era uma pessoa muito evoluída, milhares de anos atrás, e principalmente eram as pessoas que estavam lidando com aquelas chamadas artes ocultas. O que são essas artes ocultas? Eram conhecimentos acessados por poucos e a grande maioria ainda não sabia nem escrever. Imagina então contar e trabalhar com matemáticas um pouco mais elaboradas, com geometria. O conhecimento dos cálculos matemáticos e da escrita era, inclusive, garantia de uma vida de riqueza e, inclusive, de abundância. Vejam como a matemática tinha esse poder de garantir, inclusive, status, destaque na sociedade e destaque, inclusive, nos meios, né, elevados aí da sociedade, como impérios, governos, reinados e por aí vai. E temos que saber que o ensino da matemática, propriamente dito, ele começou com as civilizações orientais, tá? Sendo que naquela época era reservado apenas aos escribas, tá? Aos altos funcionários e dirigentes das sociedades. Era um ensino muito elitizado e separado do ensino das artes técnicas. Essas artes técnicas muito mais ligadas, então, à questão do operacional, de construções, né, de contagens, a questão da agricultura, a questão do comércio. E até de fabricação, né, de artefatos e outros artigos. Mas essa matemática elitizada, ela também trabalhava com as tais artes esotéricas, ocultas, espiritualidade, a alta filosofia. Tanto é que no Egito Antigo, se levou, então, a tentar democratizar, em certa época, o ensino da matemática, porque se tinha uma preocupação de ensinar geometria e aritmética para todas as crianças. Olha só, isso era um sinal de preocupação social dos dirigentes, né, que tinham, em algum momento, na época egípcia, essa observação, essa reflexão e esse cuidado. Então, ali a matemática se desenvolveu até de forma um pouco mais democrática, se a gente for pensar. Mesmo que fosse para depois esses cidadãos, essas crianças, se tornarem agentes da construção do império, das construções das cidades, do controle da alimentação, da produção agrícola e por aí vai. Os gregos, inspirados nessa questão egípcia, né, não só egípcia, mas também do Oriente Médio, do Oriente, Extremo Oriente, também muitas questões africanas, eles adotaram o mesmo procedimento para a formação de seus cidadãos. Na Grécia Antiga, vamos falar assim, Pitágoras, Platão foram os mentores para que a matemática fosse, inclusive, desenvolvida em indivíduos e fosse útil para toda a cidade. Talvez até mesmo por essa razão, né, teve uma acentuada tensão entre as artes manuais e as artes ocultas. Em algum momento na Grécia, a gente tem registros históricos que existiram duas propostas, né? Então, as propostas pitagóricas e platônicas valorizavam muito mais as artes ocultas. Já a proposta sofista era uma escola que priorizava muito mais as artes técnicas. Só que a matemática estava incutida em tanto nesses ensinos, nessas práticas manuais, como também nas filosofias, né, nos estudos esotéricos e ocultos.
Quando a gente vai para a Idade Média, o Ocidente começa a ter um foco, né, exclusivamente aos ensinos religiosos e acaba desvinculando a matemática desse uso praticamente ao aspecto filosófico e leva muito mais para os aspectos práticos, né? Principalmente para as artes que eram de produção ou artes mecânicas, tá? Apenas os altos sacerdotes é que mantinham estudo sobre a arte oculta. Isso era feito às sete chaves, né? Dentro dos mosteiros, dentro das igrejas, das catedrais. E aí essa matemática, o uso da matemática para a arte oculta não se tornou tão difundida ao longo da Idade Média, pelo menos aqui no Ocidente. A partir ali do século V, quando os bárbaros triunfam lá na Europa, o ensino nas escolas passou a ter um caráter essencialmente religioso, tá? Inclusive pautado na Bíblia. O aprendizado geralmente era relacionado às sete artes liberais, sendo que três delas, dessas sete, eram a gramática, a retórica e a dialética. Isso compunha o que naquela época se chamavam de trivium, essas três artes, e também tinha o quadrivium, tá? Era composto por aritmética, astronomia, geometria e música. A matemática era usada na Idade Média para o cálculo do calendário litúrgico e o centro de desenvolvimento do estudo da matemática acabou se deslocando para o Oriente durante essa Idade Média. Mas com o advento das grandes navegações, bem ao final da Idade Média, aí eclode a Renascença, uma época em que os estudos passam a se concentrar muito na aritmética prática, na álgebra, na contabilidade, na navegação, na trigonometria, todas essas artes, essas ciências que realmente faziam com que os povos, dentro dessa integração renascentista, pudessem trocar informações, né? Pudessem crescer através do conhecimento compartilhado. Nenhuma investigação naquela época, né, mereceria o nome de ciência se não passasse por uma demonstração matemática, usando métodos experimentais, o indutivo e principalmente a dedução matemática. No século XVIII, quando se descobriu a geometria analítica e o cálculo infinitesimal, aí a matemática grega começa a ser superada. E com a explosão da indústria no século XIX, aí a matemática passou a ser valorizada de uma forma muito mais técnica para melhorar a produção, né? Tanto a questão dos operários como a questão administrativa. Do confronto de duas escolas, então, da ciência dos antigos e da nova matemática, surgiram escolas técnicas de nível médio e, inclusive, os cursos superiores técnicos, estabelecendo aí raízes do primeiro movimento para uma modernização do ensino da matemática da nossa era. Então, se desenvolveu uma alta matemática nas universidades e uma baixa matemática nos demais níveis. Por fim, se nós formos ver na atualidade, tem-se aprofundado então muitos trabalhos, estudos sobre o sistema binário, que está por trás dessa revolução tecnológica que mudou as nossas vidas, principalmente por um desenvolvimento de uma matemática computacional. O mundo se tornou muito informatizado, conectado, né? Hoje temos sistemas inteligentes que apresentam funcionamentos estruturados e temos o desafio muito mais recente agora, atualizando, é o descortinar que cada vez mais se tem desse comportamento lá do submundo atômico, das partículas ou das energias que estão nesse submundo atômico, e lá se precisa então de uma matemática inovadora, de vanguarda, que está atrelada a esse desenvolvimento da física quântica, né? Dos trabalhos da mecânica quântica que estão sendo desenvolvidos, que são manifestações da natureza, isso não eram nem projeções teóricas, e tem-se então uma matemática hoje de vanguarda que está atrelada ao desenvolvimento da física quântica, né? Das pesquisas, dos estudos, dos experimentos da mecânica quântica, ligando-se então ao mundo de infinitas probabilidades e possibilidades, que é a estrutura atual dessa matemática que está sendo desenvolvida. E o futuro, a gente sabe que conforme as pesquisas, os desenvolvimentos, a evolução social, cultural, humana e principalmente a questão desse trato de pesquisar ainda mais o submundo,
como também as estratosferas, né, terrestre, o mundo astronômico. A ciência com certeza vai trazer novas experiências, vamos ter novas visões, vamos perceber novos mundos, novos fenômenos, talvez nunca antes imaginados. E com certeza a matemática continua sendo esse carro-chefe que vai fazer com que a gente entenda o mundo em que a gente vive, que a gente entenda os fenômenos, que a gente passa por eles e possamos evoluir num sentido de colaborar e de entender a nossa função, a nossa missão aqui, né, durante uma vida que para muitos pode ser longa, mas na escala, né, cronológica do universo, a gente viver aqui 80, 90, 100 anos é muito pouco. Então, gente, por hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.